pessoal, estamos aqui para mais um episódio do De 7 para 7 com meu amigo Druander e 2 super convidados para falar de carreira. Esse é o tema de hoje, chegar ao topo. Não é sorte, é estratégia. E para isso nós trouxemos o meu amigo e convidado José Luiz Marques e o Rudy, nosso diretor aqui na IPv7, né? Nosso, porque a gente é parceiro, né? Sim. Então eu tô me apropriando aqui, tá bom, Druander? O Dinei já é velho convidado, né? Já tá no segundo podcast. Já tá no segundo podcast, já é veterano, tá certo? Tudo na vida é relação... E o pior é que eu tô gostando, viu? Ah, isso é bom, esse é um momento, um espaço bacana. Gostaria, Zé, se apresenta aí pra gente, pro nosso público. Cara, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui, de estar participando desse podcast. É uma questão muito interessante. Eu gosto muito de falar. Eu sou quase que um Forrest Gump, né? Um contador de história. Então, é sempre um prazer estar aqui comentando. A gente estava um pouquinho falando de algumas apresentações. Meu nome é José Luiz Marques. Eu estou nesse mercado de tecnologia há mais de 40 anos, né? Para vocês verem mais ou menos a minha ideia. Por esse mercado, eu já passei por todas as etapas, né? Eu já fui diretor de RH, eu já fui diretor de administrativo, eu já trabalhei como desenvolvedor, já trabalhei no campo. Então, quando o Alan me pediu para falar de carreira, eu falei assim, isso é tranquilo. Eu também sou escritor, né? Escrevo alguns livros e eu tenho um livro ainda que está para sair, chamado Por que o Zé é promovido e eu não, em que a gente discute um pouquinho dessas questões, né? Você ser promovido é sorte, é preparo. Você ser promovido requer alguma coisa, e não só, né? A partir do momento que você chega no topo, se manter no topo ainda é muito mais difícil. Então, o que é que você tem que fazer para que isso aconteça? Então, eu falei, Alan, com muito prazer eu vou estar lá com você discutindo esse tipo de tema, né, com vocês. Pô, e muito legal, Zé, tu aceitar o nosso convite, porque o nosso público aqui são executivos, né, do mercado de tecnologia e a tua posição hoje, os teus desafios dentro da Embratel, né, principalmente com a parte de cibersegurança e tudo isso aliado à carreira e todas as pessoas que tem dentro da tua estrutura. Hoje, na tua estrutura tem quantos executivos, assim, como é que estão os desafios da Embratel antes da gente entrar na pauta, mas fala para nós um pouquinho. Hoje, quando a gente fala sobre a Embratel, a gente está falando em algumas sessões aqui, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a Embratel e a área que eu atuo, a gente chama de Embratel Soluções Digitais, é a área do B2B. Né? Então, a gente está falando do B2B. Dentro do B2B, a gente tem algumas torres de atendimento. Então, você tem torre de data center, você tem torre de omnichannel, você tem torre de cloud, você tem torre de segurança, você tem torre de IoT, você tem torre de fábrica de software, de desenvolvimento. Então, a gente tem um número bastante grande de executivos que atuam dentro dessa estrutura da Embratel. Hoje, tecnologia está muito complexa. Então, a gente acabou verticalizando algumas coisas para que as pessoas tivessem uma expertise maior para poder conversar a respeito de determinados temas. Mas é claro que tem alguns caras que falam de todos os temas com uma facilidade muito grande, né? Mas é muito mais fácil quando você fatia as coisas. Tem gente que gosta só de costela, tem gente que gosta só de picanha, né? Vocês são gaúchos pelo sotaque, então eu sou. Vocês devem gostar de churrasco, né? Então você sabe que para cada parte da carne, né, do boi, a gente dá um nome. E tem gente que é especializada em fazer maminha na cerveja, como é o meu caso, por exemplo. Olha aí, ó. Essa é uma... Isso é um convite. Olha, traga um fogão aí, o forno. Exatamente. Então a gente faz mais ou menos isso. Então a gente separa lá, tem a estrutura de cloud, tem a estrutura de segurança, tem a estrutura de data center. A gente tem um grupo bastante grande para fazer isso, né? Que legal, que legal. Eu imagino que os desafios de carreira hoje em dia dentro das nossas estruturas de tecnologia são cada dia mais difíceis, porque antes a inovação ela andava
num ritmo menos acelerado, né? Hoje em dia a gente se desatualiza muito fácil e conciliar a carreira. Eu gostei muito do ponto que tu falou, José, que depois de tu chegar ao topo, mais difícil do que chegar é se manter lá. E hoje em dia, no nosso setor de tecnologia, isso é extremamente desafiador. Muito. Até porque, né, se eu posso complementar isso, a gente está passando por uma fase muito peculiar em tecnologia. E se eu falar de segurança da informação, é mais peculiar ainda, né? Porque até 5, 7, 8 anos atrás, segurança da informação era um adendo dentro das empresas. Né? Você não falava de segurança da informação. Então, era um adendo dentro das empresas. Aquele cara que era coordenador ou gerente ou chegou a um cargo dentro de uma empresa de segurança, né? Quando segurança passa a representar não mais uma parte de investimento, não uma parte de gasto, mas sim uma parte de investimento das empresas, né? Porque se você for atacado, você vai perder não só dinheiro, mas você vai perder imagem, você vai perder clientes, você vai perder um montão de outras coisas. Segurança da informação veio para a mesa, veio para o board, né? Para você participar do planejamento. E aquele cara que era um cara técnico, que estava lá dentro, quando ele senta na mesa, ele não consegue se posicionar, né? Isso fez com que muita gente saísse. Esse processo está em andamento ainda, né? Porque a gente não percebeu, mas segurança da informação veio para a mesa. Você sentar na mesa do board para você discutir estratégias, a gente não está mais discutindo se eu tenho que colocar um firewall, se eu tenho que colocar um DDoS, o que a gente está discutindo planejamento estratégico, quanto nós vamos fazer de investimento, quanto isso vai me trazer de investimento. A régua subiu. Mas, José, eu acho que nós torcemos para a tecnologia, porque desde que o mundo é mundo, o roubo de informações, ou seja, a espionagem, né, sempre existiu, espionagem industrial e tudo. E na área de tecnologia, hoje, né, como eu estava até comentando aqui antes de iniciarmos aqui o podcast, eu acredito que com a chegada da conectividade até todos nós, até nossa avó, nosso pai, nosso irmão, isso acontece que todos nós estamos vulneráveis a um invasor, a um ladrão, né, digital, que ele pode estar lá do outro lado do mundo, tranquilinho, no ar-condicionado dele, ele acessando dentro do nosso computador, do nosso smartphone, e revirando nossa vida de cabeça para baixo, porque hoje nós temos uma vida digital, né? Nós estamos aí quase vivendo dentro do metaverso, porque tudo nós temos um Face ID, nós temos toda essa parte. E as empresas não davam muita atenção. Roubo industrial sempre existiu e as pessoas sempre deram muita atenção, as empresas deram muita atenção. Mas para o nosso setor de SP, de telecom, não se dá ainda a devida atenção importante. Acredito eu. Agora estão começando a acordar. 2025 é um ano que a cibersegurança vai estar mais do que sempre aí na boca de todo mundo. Cloud também é algo que as pessoas estão usando cada vez mais. Digo pessoas físicas. As pessoas jurídicas já utilizam e nem sabem às vezes, não é? Então, eu acredito que sim, as empresas têm que pensar. E o brasileiro, eu vou falar de um jargão que eu sempre uso, e sou sempre repetitivo sobre isso, seguro e cibersegurança são duas coisas que o brasileiro deixa na mão de Deus. Só depois que acontece que ele começa a pensar, fala, nossa, por que eu não contratei antes? Você não acredita nisso, José? Olha, eu acredito que o brasileiro realmente se preocupa pouco com isso. Mas hoje, em razão das multas pesadas, em razão dos prejuízos que as empresas estão tomando, isso começa a mudar. O que a gente tem hoje, na verdade, não é uma despreocupação, é uma falta de preparo das empresas para entrarem e para se envolverem nesse mercado de cibersegurança. É muito difícil você ter gente que consiga falar, que consiga implementar determinadas coisas, né? Dentro de um livro que eu escrevi sobre óperas, eu conto dentro de uma ópera que chama-se A Flauta Mágica. A Flauta Mágica começa com o príncipe Taminos fugindo de uma serpente, ele tem um arco na mão. A serpente vai atacar. E ele não tem o que fazer. Então, a primeira área da música chama-se Socorro, socorro, eu vou ser engolido
pela monstruosa serpente. E quem aparece são 3 fadas e que matam essa serpente. A associação que a gente pode fazer hoje é esses caras que estão no mercado de segurança da informação, eles têm pouca arma para combater. Concordo. Então, o arco na mão, cara, você não consegue bater com um arco na cabeça da serpente. Se você não tem flecha para matar essa serpente, cara, você vai ser engolido, você vai ser devorado, né? Quem tem flecha na mão, né? Da onde estão essas flechas? Essas flechas estão nos fabricantes, estão nos integradores, estão nos especialistas, né? Então, o que você tem que fazer para combater o ataque de segurança em cloud? O que você tem que fazer para combater um ataque de DDoS? O que você tem que fazer para combater, etc, etc. Essas flechas estão na mão de outras pessoas. E as 3 fadas não aparecem por acaso, né? Cibersegurança hoje não é para um herói. É para uma legião de heróis. Essa que é a grande verdade. Não adianta você se ocultar dentro de uma empresa, né, e achar que você sozinho vai dar conta dos cybercriminosos. Não vai dar conta. Por quê? Porque os caras estão muito melhores preparados. O cara pode errar 100 vezes. Você não pode errar uma vez se você está defendendo. Concordo. O cara pode errar 100 vezes, você não. Você não pode errar uma vez, porque se você errou uma vez, já era, a sua empresa Prometeu. foi atacada, né? Então, o que falta um pouco hoje, né, nesse sentido, é pessoas com preparo para essa área. Por isso que a gente está falando assim, é muito difícil você formar gente, é muito difícil as pessoas estarem preparadas para isso. Então, eu concordo com você que o brasileiro demora muito para agir nesse sentido, mas ele tem demorado para agir porque ele não está enxergando aonde pedir socorro. É algo novo ainda para ele, né? É algo novo. Para muitas empresas é algo novo. E às vezes também eu costumo dizer que muitas vezes é uma dor que ele não, uma dor silenciosa, né? Como se você não vai no médico, por exemplo, de repente você não sabe se você tem algum tipo de problema, uma infecção. Se ela começa a doer, pô, legal, eu sei que está doendo. Mas, né, trazendo para um lado meio feio aqui de um câncer, por exemplo, se a pessoa não faz um exame de rotina, ela nunca sabe que ela tem. Quando ela vai tentar reagir, já pode ser muito pior. Então, eu faço esse paralelo com cibersegurança porque a gente tem que evangelizar também, trazer para a consciência, principalmente, né, das médias e pequenas empresas. As grandes, normalmente, né, Zé, elas já têm essa figura do CISO, do CSO, aquele cara, é legal você falar isso porque eu vivi isso, eu sempre fui um cara de infraestrutura. Então, a gente tinha a área de segurança, desculpa, né, pessoal, vocês sabem que eu tô aí com vocês agora, estamos juntos, né? Mas era o chato da vez, que ficava implicando com tudo, que esse protocolo você tem que atualizar. Aí eu falava assim, na cadeira de segurança, de infraestrutura, não posso atualizar esses 1000 servidores agora, porque você vai me dar uma change gigantesca, segura a sua onda aí que tá tudo bem. Mundo on-premise, Rudy. Mundo cloud, apesar de a gente achar que também está mais seguro, a complexidade foi exponencial. O Druander tá louco para falar ali, né, Druander? Vai, Druander. Eu vejo a gente falando todos os episódios, né? IA, cybersecurity e tal. E a pauta desse episódio é carreira, né? Chegar ao topo não é sorte, é estratégia. E aí eu fico pensando, os executivos da área de IA, de cyber... Cara, como chegar ao topo... não tendo sorte, tendo estratégia, sendo que a gente está vivendo um mundo novo onde a gente não tem benchmark para se inspirar muitas vezes, né? Como é que esses executivos, como é que esses estudantes, como é que eles devem se portar e nós como gestores, como achar e formar esses talentos? Eu lembro que na FeatureCon, José, tu trouxe alguns insights bem interessantes, falando das 170 mil vagas, se eu não me engano, da indústria japonesa, alguns comparativos que eu achei bem interessantes sobre isso. Isso. É interessante. Mas depois eu vou voltar nesse tema de sorte, tá bom? Mas que é importante a gente falar disso aqui. Exatamente. Eu jogo na Mega Sena direto, nunca ganhei. Que é importante, né? Quando a gente está falando a respeito desse mercado... Hoje o mercado de cibersegurança no Brasil está com 170 mil vagas em aberto.
A gente tem que achar 170 mil pessoas com condições de atuar nesse mercado de segurança da informação e ninguém vai conseguir achar 170 mil porque não tem 170 mil pessoas aqui. Essas pessoas vão ser formadas. Isso me lembra os anos 80, e eu estava vivendo lá nos anos 80, quando a gente começou a falar dos anos 80, a gente viu uma corrida aí, a gente já falava, não falava agora de indústria 4.0, mas né, indústria 3.0, a gente estava falando de indústria automobilística. Os japoneses passaram os americanos porque eles começaram a discutir alguma coisa dentro das fábricas, e na época se falava da gestão do conhecimento, da transformação do conhecimento, e se falava de duas estruturas ou de duas estratégias de conhecimento. Uma se falava do conhecimento tácito e outra se falava do conhecimento explícito. Qual que é a diferença disso que os japoneses olhavam? Eles percebiam que determinadas pessoas, normalmente aqueles profissionais mais velhos, mais antigos, eles tinham uma facilidade muito grande de mudar de tecnologia ou de passar a fabricar o carro de determinadas formas que não eram comum, né, para competir com os mercados americanos. É isso que se chamava de conhecimento tácito. Esse conhecimento tácito é um conhecimento que você traz dentro de você. Isso está na sua formação familiar, na sua formação pessoal, na sua experiência passada, né, no seu conhecimento pregresso, né? Tudo isso faz com que você, às vezes, tenha uma facilidade maior de rapidamente absorver determinados modelos tecnológicos e desenvolver. E o conhecimento explícito é o conhecimento formal, é o conhecimento que você traz da universidade. Você aprende estudando, você aprende lendo livro, você aprende fazendo determinadas coisas. Então, o que os japoneses fizeram, né? Eles misturavam essas pessoas e esses caras de conhecimento tácito, que não eram muitos, sempre estavam orientando essa turma do conhecimento explícito. Isso você fazia com que a produção e a produtividade fosse crescendo cada vez mais. Você aumentava esse conhecimento. Se você pensar hoje nas nossas universidades, eu vou provocar o Alan que está sempre na universidade, né? A gente não fala mais de cultura, né? De conhecimento cultural, de ética, né? A gente tem a gente acumula informações, mas você não tem desenvolvimento cultural, você não tem desenvolvimento estrutural, ético, de regras, né? Você não tem esse tipo de coisa. É a mesma coisa. Então, cada vez mais a gente vai se afastando disso. Existe um motivo para isso, né? A tecnologia é um dos grandes gatilhos que fez isso acontecer no mundo, que vem fazendo isso acontecer no mundo. E nós somos todos aqui de tecnologia, né? E se a gente para pensar, um pouco da culpa é disso. Não é que a culpa seja da tecnologia, né? Existe uma facilidade que ela traz que as pessoas gostam das facilidades e acabam não se desenvolvendo. Por isso que quando a gente fala de carreira, né? Quando a gente fala de carreira, você chegar ao topo é uma questão de sorte, uma questão de preparo. E eu falei que eu ia voltar nisso aqui. É um pouco das duas coisas que a gente tem que pensar aqui, né? A gente não pode... Os romanos chamavam sorte de fortuna, né? A Carmina Burana, o primeiro item da primeira peça da Carmina Burana começa: ó, fortuna, sorte, você é como a lua, sempre crescendo e sempre decrescendo. Por isso né? que a gente chama de afortunado. Afortunado, isso né? aí. Fortuna era a deusa romana da sorte pro bem e pro mal, né? Ela não falava de azar, não tinha sorte para mais ou sorte para menos, né? Então, você tinha fortuna... Ou desafortunado. Você era afortunado ou desafortunado, mas sempre era fortuna, né? A sorte sempre teve presente na vida dos romanos, na vida das pessoas. Às vezes, a gente tem que colocar em consideração também o acaso, né? O acaso que acontece na vida da gente, na carreira da gente. Se a gente pensar na nossa carreira, às vezes vocês vão falar, mas por que eu segui esse caminho? Né? Verdade. Que me levou A gente aí. planeja bastante coisa da nossa carreira, mas tem muita coisa que, né, deu uma guinada sozinha. Eu digo que nossa vida profissional e pessoal, nós estamos a todos os segundos
num cruzamento, onde você tem seguir adiante, virar à direita, virar à esquerda, ir para trás ou ficar parado. E como é que se escolhe, né? E as escolhas vão se surgindo, né? Que nem a inteligência artificial vai conseguir explicar isso, né? E vai se criando. Então, eu digo que são um pouquinho de sorte, mas com você tendo o teu norte já apontado lá para até onde você quer chegar no seu desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. O planejamento, né? Isso, sim. A questão do planejamento, sem dúvida. Eu só quis trazer a questão da fortuna aqui, mas a gente não pode discutir do planejamento, né? Não é Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida... É verdade. E esse é o problema de hoje em dia, né? Porque eu acredito que no Brasil, principalmente, eu morei muito tempo fora, em outros países, morei no Japão, na China, na Bélgica, nos Estados Unidos. Nesses últimos 10 anos eu percorri toda a América Latina visitando clientes e uma coisa que sempre me De motorhome ou você tava de avião? Porque o cara anda de motorhome, viu, Zé? Ele tem ele tá, né? Isso foi só depois que eu vendi a empresa. Tá, então tá. Essa era na outra época. Não, então tá bom, na pessoal. outra época eu andava só de 4x4 com uma barraca no teto. Ah, então tá bom. Então, eu percebia que desses desenvolvimentos nos países que eu ia visitando, na Europa e nos países que eu morei, o caminho a se seguir para se chegar até o topo, cada cultura tem uma maneira diferente, né, de se preparar. No Japão, na China, na Europa. E o brasileiro, pelo que eu vejo, pelo menos a juventude, e aí voltamos à tecnologia novamente, meio que tirou o foco. A tecnologia meio que entorpece a juventude e ela fica conectada num mundo virtual onde que tudo pode ser lindo e maravilhoso, como é uma droga, né? Quando você consome algum tipo de droga, seja bebida alcoólica, seja qualquer outra, e você começa a falar, nossa, esse mundo da Alice das Países das Maravilhas é legal, aí eu quero ter isso, aí eu quero ser aquilo, quero ser... E um monte de coisa, e no final das contas, o tempo vai passando, você vai perdendo o seu timing de se tornar um profissional, né, da sua formação, e você vai, quando você acorda para a vida, né, sai daquele momento de entorpecimento, você já está com 35. É isso aí. 36 isso que eu ia falar. Tava louco para falar. Às vezes você acorda depois dos 30. Isso seria impensável na minha época. Na minha também. Impensável. Impensável, né? Hoje em dia, por exemplo, você não tem mais carteira de trabalho para adolescente. Eu comecei a trabalhar com carteira registrada com 13 para 14. Isso aí, eu tinha um orgulho eu sou da época que se sai de carteira, sai com a carteira, anda com a carteira no bolso, porque isso era um... Exato, não só isso, mas era um motivo de orgulho, né? E assim, você falando da questão, você me permite falar da questão da carreira rapidinho, eu queria muito trabalhar desde cedo. E eu não fui permitido. Meu pai, né? Não é uma crítica, não, é só... Eu agradeço tudo. Ele não permitia. Ele falava, você não precisa trabalhar, vai estudar, cara. Você está fazendo processamento de dados, pô. Curso super novo, da modernidade. Eu era, né? Acho que eu até falei isso em outro episódio, mas eu era o único rapaz do meu bairro, praticamente, que tinha computador. Então, todo mundo queria ir na minha casa, porque eu tive fortuna, né, Zé? Mas eu tinha já comigo que eu queria atuar nessa área de tecnologia. Eu já rabiscava meus beats. Tive só um pequeno devaneio aí, que eu quis ser cineasta um tempo. Ele falou, que cineasta? Investi pra caramba, você vai ser cineasta. Entendi a inspiração pro podcast, então. Realizando esse desejo. Aos pouquinho a gente vai saindo. Um sonho. Não, na verdade, quem é cineasta é o João, né? Eu tô aqui de ator, cara. Você mira a lua, mira as estrelas, acerta a lua. Mas, passado esse ponto... Aí sim eu já tinha um planejamento com 18 anos de que eu queria ser, cara. Então, assim, eu comecei a trabalhar já na tecnologia de infraestrutura, porque eu vi que eu não era um bom programador, né? Comecei como programador, com COBOL lá, Pascal, etc. Mas já planejei. E aí, é claro, né? Eu fiz um planejamento linear, lindo, maravilhoso. Falei, pô, em 5, 10 anos eu vou ser um profissional sênior. Que hoje, nesse mundo líquido, né, que a gente vive... Né? Segundo a teoria de Bauman, é
é impensável, isso daí já se encurtou de 10 que eu queria ser um profissional sênior, tá? Um analista sênior, pô, daqui 10 anos, porque eu me achava o máximo, né? Eu já achava que em 10 anos eu conseguiria, até conseguir chegar, mas hoje esses jovens já encontraram isso para 2 anos, 3, né? Então tem um pouco dessa mudança de mindset, né, Zé? Tem um pouco da mudança cultural que a gente está vivendo, mas eu vou voltar um pouquinho do planejamento estratégico que você trouxe, né, que a gente precisa, assim, a gente não pode viver só da fortuna, né, ou só da sorte. E você tem que ter um planejamento estratégico, você tem que planejar a sua vida, você tem que planejar o seu caminho. Como é que você planeja o seu caminho? Acho que essa aqui é a grande pergunta que as pessoas fazem. Como é que eu faço para planejar o meu caminho? Né, um jovem que está chegando aqui. Aí a gente volta um pouquinho, e a gente estava falando, e você falou também, da questão da tecnologia que te tira um pouco o foco. Para você planejar, você tem que ter um conhecimento e ter capacidade ou pensamento crítico. O que a gente perdeu um pouco, na verdade, com isso, é o nosso pensamento crítico. Então, cada vez que você vive nas redes sociais, isso cerceia um pouco o seu pensamento crítico. Você não pensa mais por você mesmo, né? Você pensa pelo que o grupo te faz pensar. Efeito manada. Né? Você tem esse efeito manada. Então, como é que você cria o pensamento crítico? Eu estava falando para um colaborador meu outro dia, que ele falou assim, ô Zé, meu pai tinha um jornal em que falava dos lances do gol, era tudo desenhado com bonequinho. Não sei se vocês são dessa época. Isso era do Jornal da Tarde, né? E você não tinha fotografia, os caras desenhavam o lance para fazer o gol. Eu falei, cara, mais do que isso, quando a gente começou a ler, quando você era jovem, eu tinha que pegar o Estadão. O Estadão não era fácil, cara. Era um calhamaço de caderno. De domingo, de domingo, que você ia ler e você pegava aquilo lá e para você conhecer alguma coisa, você tinha que ler todo o histórico daquilo lá. Tem no meu livro eu falo um pouco a respeito disso, mas falo o seguinte, na neurociência hoje fala que para você gravar suas coisas no cérebro, você precisa ler as coisas, você precisa discutir, você tem que vir aqui. Aí risca isso aqui como se fosse um sulco num disco, né? Quando você lê uma tela de celular, quando você lê no seu computador, o teu cérebro não registra isso. Nossa. Você lê, você sabe o que é, mas você não está registrado, você não vai conseguir resgatar lá no futuro. Quando você precisar resgatar essa informação. A informação ficou só aqui, ó. Ficou só no celular, ficou só no computador. Quando a gente lia um jornal, quando a gente lê um livro, isso vai para o teu cérebro, isso fica arriscado, porque tem a ver com a velocidade com que você lê, o tempo que você leva da leitura, né? Então, quando você lê um livro, isso fica registrado. Se isso fica registrado, quando você precisa, o seu conhecimento crítico, o seu senso crítico é muito maior. Isso é certo, isso é errado. Eu quero isso, eu não quero isso, né? Então, quando você tem um senso crítico, você consegue fazer um planejamento muito mais estruturado do que você tem hoje. Então, o que eu vejo hoje é que as pessoas têm uma dificuldade de fazer um planejamento, de falar assim, ok, o que eu quero ser na minha vida? Eu quero ser um diretor de cibersegurança. O que eu preciso para fazer isso? O que eu tenho que estudar? Porque assim, olha, eu falo para o meu pessoal, né? Eu estava falando que eu formei alguns estagiários aqui. Tem 3 coisas que eu tenho que formar num cara aqui. O primeiro deles é o conhecimento técnico. Isso é uma coisa. Conhecimento técnico é uma coisa. A segunda coisa é a estrutura comportamental dele. Né? É uma estrutura comportamental. Ele tem que saber como se comportar. E a terceira coisa é o conhecimento cultural. Cultural das empresas, da sociedade onde ele vive. Eu viver em Porto Alegre é diferente de eu viver em São Paulo. Eu me comporto em Porto Alegre diferente do que eu me comporto em São Paulo. E eu me comporto no Rio de Janeiro diferente de como eu me comporto em São Paulo. Esse conhecimento cultural é importante. Então, a gente está falando de 3 coisas que o cara tem que pensar. Sobre isso. Na cultura, no conhecimento técnico e no comportamental. Eu acho muito bacana... Eu vou fazer polêmica aqui. Ah, pode. A gente gosta. Dentro do corredor da empresa.
de bermuda e de camiseta. Mas, cara, não é o comportamento que se espera de um executivo. Zé, tu falando sobre todos os teus pontos, eu acho que às vezes a gente sair, fazer isso que a gente está fazendo aqui, trocar uma ideia, nos traz memórias que a gente às vezes não acessa. Eu cheguei à conclusão que eu tive sorte, então. Porque eu não tinha... Eu, na minha carreira, eu não tinha o conhecimento cultural. Para vocês terem ideia, eu venho da periferia. Eu entrei no mercado de trabalho através de um projeto social para menor carente. E eu não conhecia o mundo. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Então, não tinha como eu almejar ser um empresário com um grupo com 5 empresas, com mais de uma centena de executivos. Qual era meu sonho? Era ser empacotador. Tinha uma rede, tem ainda uma rede, propaganda para o Zafari. Meu sonho era ser empacotador do Zafari, cara. Porque todos os jovens que tinham dinheiro ali no bairro, na vila onde eu morava, na comunidade, eram os que trabalhavam de empacotador. E a única coisa diferente que eu fazia era ir na biblioteca pública, porque não tinha internet, eu fazia curso de datilografia na época. Era ir na biblioteca pública e ler algumas revistas e a escola pública que eu estudava. E os caras que tinham os melhores carros na escola pública, os melhores professores, mas os professores de física. E eu sempre fui nerd. Então, eu me deparei, não, cara. Depois que eu for empacotador, o plano é ser professor de física. Por quê? Eu estava dentro daquela bolha cultural. E quando eu entrei no mercado de trabalho através desse projeto para menor carente chamado Projeto Pescar, na Parques, agradeço a Parques por isso no início dos anos 2000, a Parques me disse assim, aí numa entrevista lá, Dronder, pô, tu é inteligente e tal, aqui é uma empresa de engenharia, uma empresa de tecnologia. Aí eu, não, eu quero ser professor de física. Tá, então vamos fazer assim, ó. Tu sabia? Aí eu me lembro do Manfroy, da Ligera, grande amigo até hoje. O Manfroy me chamou para conversar e disse, Dronder, deixa eu te explicar sobre a vida. Eu também queria ser físico. E aí eu comecei a trabalhar e me deparei que se eu fosse engenheiro eletricista, eu também poderia dar aula de física. Então, ao invés de tu pegar e tirar dinheiro do teu bolso para pagar a tua faculdade, por que tu não aproveita o benefício que tem aqui na empresa, que a empresa paga a tua faculdade de engenharia elétrica e aí tu decide se tu quer ser físico no futuro. Resumindo, vim parar aqui na mesa com vocês e não sou professor de física. Então, é aquela bifurcação que vocês falaram no início. E no final, cara, avaliando todo esse cenário, com tudo que vocês estão falando, eu vejo que foi sorte, não foi estratégia. Eu tenho um gancho para fazer, Dronder, aproveitando aí o seu, que o meu caminho foi mais ou menos parecido também, né? Acho que nós, quando somos crianças, nós temos ideias de ser astronauta, de ser físico, de ser médico, e depois, no final, acaba indo para outro caminho, né? Cineasta, mas que no final a gente acaba voltando ao ponto de referência, ponto base. Eu sou filho de funcionário público com uma dona de casa. Meu pai foi transferido aqui de São Paulo, fomos morar no litoral de São Paulo, litoral norte, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, então a gente ficou circulando. Meu pai era da Secretaria de Segurança Pública. Em uma época em que tudo estava tendo uma mudança no Brasil, e inclusive a mudança econômica ruim, né? Desafortunada. E eu, como criança, lá só tinha 2 canais de televisão. Que quando ameaçava chover, desligava e você perdia contato com o resto do mundo, a não ser pelo rádio. E eu tinha uma enciclopédia em casa. E eu lia a enciclopédia. Era meu dever de casa ler a enciclopédia depois da escola. E eu não tinha amigos para ir jogar bola na rua, não tinha nada. Tanto que eu sou péssimo jogador de bola. Sofri muito bullying fora do Brasil, porque falaram, como pode um brasileiro que não joga bola? Falei, não me veja então sambando, pelo amor de Deus. Né? E nem capoeira jogava também. Então, pessoal, pelo amor de Deus, tu não é brasileiro. Fui reprovado no exame de nacionalidade brasileira. E eu comecei a ler a enciclopédia. Então, foi aí que surgiu todo o conhecimento que eu tive sobre o mundo, as maravilhas do mundo, sobre os princípios da física, da química. E ali foi me formando o que eu queria ser. E até a gente comentou durante uma das viagens que nós fizemos juntos, eu gosto muito de história e geografia. Só que eu vi pela minha professora e pelo meu professor que isso daí não era um bom caminho. Só que eu queria conhecer o mundo também. E aí eu vi os navios chegando no Porto de São Sebastião e tive a oportunidade de conhecer um filipino
que falava um pouco de português. E quando ele me contou como é que era o dia a dia no navio da Marinha Mercante, falei, isso também não é legal. Falei, bom, eu tenho que desenvolver, então, outra forma de conhecer o mundo. Piloto de avião está impossível, porque meu pai não tem dinheiro para isso. Bom, vamos tentar de outra maneira. E eu fui caindo para os esportes. E aí, em paralelo, eu virei radioamador. Eu conheci um senhor que tinha um radioamador, um gaúcho, que era da Marinha Mercante aposentado, me levou, me apaixonei por aqui. Pô, você fala com o mundo inteiro. Na época que não existia internet. Sim, putz. E você pegava as pessoas aleatórias pelo mundo. E aí você teve que aprender idiomas para poder falar. Então, a fortuna está perto da gente quase sempre. Sim. Agora, essas histórias que você está falando, é porque é semelhante. Eu acho que pela a nossa geração, a minha geração, um pouco mais antiga do que a sua, né? A gente estava fugindo de uma situação. Né? Eu também fugi da enxada, né? É mesmo? Não, conta, todo mundo contou início. Ela contou dele, eu contei agora. A gente quer saber o teu, José. Não vai sair dessa. Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo muito pequenininha. Minha mãe ficou viúva muito cedo. Então, a gente, para sobreviver, tinha que trabalhar já desde os 12 anos, dos 11 anos. Desde os 7 anos, você tinha que ir para a enxada lá. Para você ter um dinheirinho para comprar um quichute. Né? Os caras que não sabem o que é quichute, me desculpa. Pesquisa na internet. Usei bastante. Para comprar um quichute, eu tinha que vender sorvete, eu tinha que trabalhar na fábrica de fazer caixa de banana, tinha que fazer atendimento no balcão. Então, começa a ter uma habilidade já de você falar, de você vender. Para vender um sorvete, para vender uma engraxada de sapato para um cara que chegava na estação de trem, você tinha que ter lábia para fazer isso, né? Você vai desenvolvendo. Então, a gente é empurrado para isso. E uma coisa que eu tinha era também essa facilidade de ler. Eu aprendi a ler antes de entrar na escola, aprendi a ler sozinho. E para ler gibizinho, revistinha. E isso eu nunca parei de ler. Então, como você falou assim, olha que interessante. Você falou assim, ó, eu ia para a biblioteca pública para ler as minhas coisas. Eu lia a enciclopédia. Eu lia tudo que aparecia na minha frente. Porque era a única coisa que eu sabia era assim, para fugir da pobreza, para fugir da enxada, de capinar o terreno lá de casa, né, para plantar mandioca, plantar batata, eu tinha que estudar. Era só isso que eu sabia. E o meu planejamento era só eu tenho que estudar. E fui estudando, nunca mais parei de estudar. Então, cada carreira que eu tinha, né? Então, eu falava assim, teve uma época que eu falava assim, o que está dando dinheiro hoje? Tá. Acho que todo mundo passou por esse dilema, né? Eu achei que era só eu. Pô, técnico eletrônico. Eu acho que eu tô nessa até hoje, só que eu ainda não acertei. Mas como é que é o seu Tô planejamento? apostando na Cybersecurity na cloud. Acho que aqui Uma boa aposta, viu? Uma boa aposta. Mas a gente fazia isso, né? Você técnico em eletrônico. Pô, mas eu não sabia o que eu queria ser. Aí depois que você virar técnico eletrônico, aí você vai planejando. Mas as coisas que a gente fala de planejamento estratégico, às vezes as pessoas pensam em alguma coisa mirabolante. Mas não é. É passo a passo. Né? Então, o primeiro planejamento que a gente fazia era assim, pô, eu vou ser técnico eletrônico. Quando eu virei técnico eletrônico, eu tinha uma habilidade de fazer algumas coisas. Aí, daqui a pouco, eu virei gerente, eu virei coordenador. Eu falei, cara, eu não sei fazer quase nada de administração, porque deixou de ser o meu conhecimento técnico para ser o meu conhecimento administrativo. Eu tinha tudo quanto era curso de tecnologia. Aí, eu fui fazer um curso de administração, né? Eu vou fazer o quê, pô? Como é que eu vou administrar os caras que estavam abaixo de mim com 21 anos, né? Eu era gerente de uma área, com um montão de gente. Os caras tudo mais velhos do que eu, né? Como é que eu ia administrar? Pô, fui fazer uma faculdade de administração, né? Aí eu fui a carreira. Eu saí de lá, virei diretor de uma grande multinacional, de uma grande empresa. E o cara falou assim, Zé, eu sempre fui da área de tecnologia, agora você vai cuidar da área administrativa. Você vai ser diretor de RH, diretor de marketing, diretor de produto. Eu falei, cara, não tem mais nada de tecnologia agora. Agora que o negócio ficou feio. E eu fui fazer um MBA de recursos humanos na USP, né? Porque eu tinha 300 caras embaixo de mim, né? Como é que você cuida disso, né? Então, eu falei assim, eu tenho que fazer um recurso humano. Tem que ter conhecimento, né? Então, aí você vai
step by step. Assim, agora você assumiu também uma área de financeira. Aí eu falei, daí fui para a GV fazer uma especialização em finanças. Nossa Senhora. Aí agora é vendas. Eu fui para o IESE fazer uma especialização em vendas. E assim vai. Mas esse step by step faz parte da gente, né? Faz parte do planejamento. Você sabe, José, isso daí é bem uma verdade. Porque, como eu disse, eu queria ser professor de geografia ou de história, acabei fazendo economia. Aí depois, né, nos Estados Unidos, né, eu tive que aprender a falar inglês antes de ir para lá. Depois de lá, me surgiu uma oportunidade de ir embora para a Europa. Eu tive que aprender a falar francês, eu tive que aprender a falar holandês, para me posicionar dentro do mercado, para concorrer com os demais daquele mercado. Em paralelo, fui fazer outros cursos. Imagina, um economista indo trabalhar em tecnologia. Né? Eu já conheci um CEO de uma empresa de tecnologia que era filósofo. Uhum. E ele fundou a empresa. Inclusive a Ericsson teve um dos ex-CEOs dela que o cara tinha um curso de filosofia dentro da grade dele. Me formei em outras áreas. Depois eu fui fazer psicanálise. Aí o pessoal fala, pô, mas o que tem a ver psicanálise? Essa nem eu sabia. Fui fazer psicanálise na escola francesa. Escola francesa. Ele está sendo analisado aqui o tempo todo. Não, mas eu acho importante porque a psicanálise tem muito a ver com a parte comercial também. Opa, para você entender. E como eu vivi em vários países de culturas diferentes, o processo de venda é a venda, né? O resultado final é a venda, né? O fechamento do negócio. Mas o processo, o caminho dentro ali, o milestones ali dentro, é um pouco diferente em cada país. Por exemplo, na Alemanha não tem cafezinho. Não tem um cafezinho. Você não vai numa reunião e fala assim, não, vamos ali tomar um... Não. Você senta na mesa, comprando tá na tua frente. É só negócio. O que vai falar é sobre o produto, acabou, fechou a reunião, vai embora. Não tem cafezinho, não tem... Ou vamos falar de futebol, não existe. Não existe. Japão, você senta numa mesa, todo mundo fala inglês. Mas na que você sentou na mesa é em japonês. Se você não tiver o tradutor do lado, tu tá no sal. E a pauta não sai. Não sai a ata da reunião. Porque todo mundo sabe o que foi negociado ali. Se alguém deslizou no meio do caminho da entrega, o teu cliente vai chegar para você e falar, olha, infelizmente minha empresa é ruim, sendo que você que fez a falha. Minha empresa é ruim, nós não estamos no seu nível, sinto muito. Quem sabe mais para frente surge uma outra oportunidade. Porta fechou e lacrou. Não entra mais, ficou impermeável. Porque é a mentalidade do japonês. O japonês nunca vai falar, você é errado, você está ruim, você... Não, é na cultura deles. Já na cultura chinesa é diferente. O chinês fala sim para tudo. Ele não tem, mas ele vai falar sim, porque ele não pode perder a face. Né? Então, tudo isso faz parte dos aprendizados que você tem que ter, dos skills que você vai desenvolvendo na sua vida toda, até o último dia. Até o momento da passagem para um outro lugar, você vai ter que desenvolver um novo skill ali também. Né? Mas isso faz parte, já que você falou em filosofia, isso faz parte do que o Joseph Campbell falou, da jornada do herói, né? Isso. E nós somos movidos, e nós mudamos a partir do momento... Na jornada do herói, Joseph Campbell fala assim, o mundo do personagem, né, do indivíduo, é atacado e ele tem que fazer uma mudança. Ele resiste àquela mudança, assim como nós resistimos à mudança. Mas depois você tem que fazer essa mudança, e você faz essa mudança. Você encontra alguém, aí eu vou voltar para o conhecimento tácito e explícito, você vai encontrar alguém que vai te ajudar nessa mudança. Você provavelmente encontrou um mentor pelo meio do teu caminho. Essa questão de mentoria, essa questão do conhecimento tácito e explícito, ele é importante a gente trazer para as empresas. As empresas precisam contratar gente de cabelo branco. Exato. Né? Os great talents, né? Por causa do conhecimento dele. Porque esses caras é que vão influenciar. Você precisa ter mentores, né? Para fazer isso aqui. Então, quando o herói encontra um mentor, o herói encontra os objetos que ele precisa para se transformar no herói, junto com isso, ele consegue sair do outro lado. Ele tem que fazer essa jornada. E essa jornada é que a gente precisa fazer. E a gente faz. O nosso planejamento, quando a gente fala de planejamento para a carreira, muitas vezes a gente não tinha isso planejado, né? Mas você foi encontrando as suas
as suas armas pelo caminho, você foi encontrando os seus guias pelo caminho, né? Os deuses que aparecem na sua jornada para fazer com que você enfrente aqueles monstros, as suas ameaças e que você vença, né? Então, é preciso a gente prestar atenção nisso tudo. Por isso, quando a gente fala da fortuna, né? Eu quis fazer essa provocação de ter um pouquinho de sorte. Na verdade, os deuses movem algumas coisas, né, para a gente. A mitologia, né, ela é muito rica nisso, né? Então, quando você fala assim, ó, na China, o povo vive de uma forma, no Japão de uma outra, na Alemanha de uma outra. Isso faz parte do conhecimento cultural de cada um. E o conhecimento cultural está muito ligado ao passado desse povo, né? Como é que era esse povo no passado, né? A mitologia traz isso para cá. E às vezes me preocupa... Eu vou polemizar de novo. Às vezes me preocupa a gente estar perdendo um pouco de determinadas culturas, né? O que é o dia 31 de outubro? É dia do quê? Saci Pererê. Tem um artigo sobre isso. Saci Pererê. Eu tenho um artigo... Sabia disso? Não sabia. Eu tenho um artigo, isso no meu... Foi o meu primeiro artigo no LinkedIn, depois eu vou passar aqui o link, fica já a provocação para vocês. É a provocação disso. Dia 31 de outubro é o dia do Saci Pererê. É quem não dá agora pro nosso amigo João colocar. Teve um dia que eu acordei revoltado, cara. É isso? Tá perdendo a cultura. Desculpa, Zé, te cortar. Faz parte da nossa cultura. O que representa o Saci Pererê pro brasileiro? É uma verdade. Nós estamos absorvendo produtos de outras culturas e estamos perdendo a nossa própria identidade brasileira. Saci Pererê, Mula Sem Cabeça. É o 31, né? Que é o dia do Saci Pererê. St. Patrick's Day também. Nossa. Isso faz parte, né? Essa que é a nossa formação pessoal. Então, você vai subindo a sua carreira quando você se transforma num grande empresário, quando você se transforma num grande empresário com várias empresas que você tem, o Alan, foi porque vocês trazem uma herança cultural muito forte. E essa herança cultural faz parte de você. Se você confundir um pouco as suas heranças culturais, aquela encruzilhada que você encontrou no caminho, vai ser difícil de você decidir para que lado você vai. A encruzilhada que você encontra, né, no caminho é aquela história que agora o herói vai ter que escolher o caminho, ele é ajudado pelos deuses, né? Os deuses vão chegar e vão assoprar no seu ouvido qual é o caminho. Quem são esses deuses? Aonde eles estão, né? Essa questão você tem dentro de você. Isso faz parte da sua herança cultural. É a sua herança cultural que te move, né? Se você perde essa herança cultural, pode ser que as suas escolhas não sejam boas e as suas escolhas não te levem para aquele caminho que você queria ser levado. Então, a fortuna, né, sempre crescendo e sempre diminuindo, faz parte, ela está ali, né? A gente tem que lembrar, quando a gente fala de fortuna, na mesma ópera, na mesma peça da Carmina Burana, e eu escrevi isso no meu livro também, ela fala o seguinte, né? Agora eu vou falar assim, você se manter na cadeira, né? Então, você chegar na cadeira faz isso. Como é que você se mantém na cadeira? Se manter na cadeira é mais difícil. Numa das peças da Carmina Burana está escrito assim: o rei senta-se ao trono e no trono, no vértice está escrito: lembre-se da rainha Écoba. A rainha Écoba, que era a rainha de Troia, era a mulher mais poderosa do mundo na época, né? Quando os gregos vencem a guerra de Troia, a rainha Écoba é vendida como escrava. Então ela sai da mulher mais poderosa para uma escrava. E quando ela ainda estava como escrava, ela reclama dos deuses e fala assim: os deuses, eu que tanto fiz por vocês, hoje vocês me abandonam, vocês não são ninguém, vocês não são nada, eu não acredito mais em você. Ele transforma ela numa cadela de rua, né? Os deuses transformam numa cadela de rua. O que acontece é que na nossa posição, para você se manter na nossa posição, a única coisa que você precisa ter é aliados. Como é que você faz aliados? Nessa mesa aqui a gente está fazendo aliados, né? É o seu networking. E o networking não é o LinkedIn. Isso aí. LinkedIn não é networking. É o relacionamento humano. Humano, gente, confiança, Cara a cara. olho no olho, olho no olho. É isso aí. Que nós, latinos, somos muito bons nisso.
É você fumar um charuto, é você ir lá e tomar um vinho caro desses aqui, ó, né? Um vinho, você tomar uma cerveja, você tomar um café, você comer um churrasco, você tomar um chimarrão. São coisas que você faz em conjunto. Exato. Esse é o network. Como é que você está mantendo o seu networking? Senão você tem que lembrar da Rainha Écuba. Você senta-se no trono, cara, esse trono aqui não é nada. Exato. Esse trono aqui se destrói sozinho. E aí? Quando ele se destruir? Desde o princípio da humanidade, né? O homem só evoluiu colaborativamente e através da confiança, né? A confiança é o fio de prata que une tudo isso, né? No mundo corporativo é um grande desafio, principalmente em grandes empresas. Aquela história que um outro episódio que os colegas já devem ter assistido aí, que o Rudney fala também, né, Rudney? Da tua jornada aqui no Brasil, que começou com um time pequeno, coeso, multidisciplinar. Aí, Zé, quando você fala de cultura, né, e dessa preocupação da gente tá perdendo a nossa cultura de forma lenta, gradual, né? A gente não fala mais, eu vou no quilo, eu vou no fast food. Ontem foi Halloween, né? 31. Se comemora Halloween. Então, essa é como o sapo que vai sendo cozido ali na água, ele não está percebendo. Então, isso já vem acontecendo há muito tempo. Então, um resgate a essa cultura, a ter um pouco mais de estrutura, né? A gente falou, tem aquela história da semente, eu costumo falar muito nisso também, sou contador de história, viu? Você já sabe, né? Da gente fala, você tem que plantar uma boa semente e ela vai, na terra boa, fértil, ela vai criar raízes, até sair um galinho, alguém pode pisar, aquilo romper, mas se ela tem raízes, depois com um pouco de água e tudo mais, ela vai e com o tempo vai dar fruto. Então, tudo tem uma sequência de se acontecer e é importantíssimo que nós resgatemos a questão de ética, a questão de conhecimentos. Eu também adoro histórias, adoro ler livros, né? Um dia ainda vou escrever um, mas é isso. E o restante você aprende a desaprender, porque hoje o mundo é VUCA, já tem até uma nova que é a Bunny, que já, agora que eu aprendi o VUCA, já tem o Bunny, que é mais, já tem o outro que é mais. Então, assim, é uma loucura, né? Então, nós temos que realmente voltar, vamos dizer, aos princípios que sustentaram, né? Que vinha, independente da cultura, né? Acho que o Zé quer falar aqui, mas independente da cultura, você ter bons princípios, né? Quando você ia na biblioteca ler revista, eu também sempre fui um curioso. A curiosidade, eu diria que eu sou, acho que um grande curioso, acima de qualquer coisa. Então, eu tô o tempo todo vendo alguma coisa nova e sou da época das revistas, né? Tenho revistas antiquíssimas, eu coleciono, eu gosto, eu sou tácito, então eu gosto de pegar livro, por exemplo, porque eu tenho que ler. Se eu ler um livro na tela do computador, eu não consigo ler um PDF. Eu tenho uma coisa que na minha casa estou recuperando todos os meus artefatos que eu deixei viajando no motorhome. Você não pode carregar tudo que você deseja, né? Então eu deixei um pouco na casa da minha mãe, na casa de outro parente, tudo. E agora em Campinas estou trazendo tudo novamente. Eu tenho uma coleção de livros que são livros que eu compro nos países que eu visitei. Todos os países que eu ia visitar eu comprava. Turquia, Colômbia, Estados Unidos, França, Japão. Óbvio que no japonês não sou forte, então eu trazia em inglês, em francês, em algum idioma que eu já falo, que eu tenho um controle sobre ele. E são sobre temas diversos, mas temas focados à minha área, tanto de conhecimento pessoal quanto profissional, né? Então, eu sempre adquiri esses livros, você encontra desde socialismo, livros da União Soviética antigo, escritos em espanhol, escritos em francês, que eram maneiras de quererem doutrinar ou passar conhecimento para as pessoas do outro lado, né, do capitalismo. Livros de capitalismo para o mercado cubano, né, que era feito em espanhol, tudo, porque eu queria entender, eu queria conhecer, eu queria aprender mais, né, sobre aquilo. E concordo muito bem sempre com o José sobre o tema que temos que ler. E você vê nas sociedades hoje que estão continuando a evolução, sociedade europeia, a chinesa, a japonesa, eles estão utilizando os livros físicos ainda, nunca pararam.
Nós, no Brasil, só diminuímos. Enquanto esses outros países têm um sentimento de patriotismo, né? De pertencimento, porque se você gosta da casa que você mora, seja o seu trabalho, seja a sua casa pessoal, você cuida. Você tem zelo por ela. Você vai brigar com o cara que jogar um papel na frente da sua casa. Agora, se você se sente um apátrida, né, que você não é daquela, não tem um pertencimento daquela ali, você não gosta da sua empresa, então você não vai trabalhar com emoção, com vontade de ver a empresa crescer, porque você vai crescer junto com a empresa. Você não vai cuidar da sua casa pintando essa casa, não vai cuidar do seu telhado, não vai querer fazer um reboco por volta da sua casa, não vai ficar preocupado com o jardim de frente à sua casa, porque você não se sente daquele local. E se você não se sente daquele local, é como que destrói esse sentimento? É você trazendo festas estrangeiras para o Brasil, né? Halloween, por que não Saci Pererê? Temos o 7 de setembro. O que é isso? Muitas pessoas já não sabem mais. Tem a Praça Duque de Caxias, ninguém sabe o que é. E você vai perdendo todo esse laço de pertencimento a essa terra, pertencimento àquela empresa. Você vai na empresa para quê? Eu só vou cumprir meu horário porque no final do mês eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Bom, então você não tá crescendo. E você vai perdendo oportunidades de desenvolvimento profissional, de você galgar um posto melhor naquilo que você tem vontade de ser. Já conheci pessoas que eram formadas em medicina, que depois que atingiram um certo nível, falaram, agora eu quero montar uma fábrica de bolos, porque eu sempre quis ser boleiro. Eu falei, sério? Mas isso não ia dar dinheiro na minha vida naquela época. Eu cheguei onde eu cheguei, diretor de um hospital, agora eu vou fazer isso como um hobby, que na verdade era o que eu queria ter. Eu acho que o José tem muitos exemplos disso na vida também. Tem bastante coisa, mas eu queria complementar o que você falou. A verdade, a palavra que você usou é uma palavra muito interessante, muito forte. Chama-se pertencimento, né? A questão do pertencimento é a questão que faz a mobilização da cultura. E você deu um exemplo muito interessante que você falou assim, todo mundo no Japão falava inglês. A hora que você sentava na mesa para negociar, é em japonês. Aqui, todo mundo fala português. Se chegar um gringo, todo mundo quer falar em inglês. Sim. Não é isso? Submissão, né? Esse sentido não faz... Você morou na Europa, na França, o cara primeiro ele vai ver se não tem um carro francês para ele comprar. Não é isso? Sim. Ok, se não achou, o dinheiro dele não cabe num carro francês, ele vai comprar outra coisa. Por quê? Ele sabe que se ele comprar um carro francês, ele está mexendo na economia francesa, ele está gerando mais emprego, ele está gerando riqueza, etc, etc. Então, a palavra pertencimento é importante por causa disso. Faz a sua empresa crescer, faz a sua cultura crescer, faz com que você cresça dentro daquilo que você está, né? Então, você fala assim, é claro que muita gente... depois de um certo tempo, vai virar algumas coisas. E você falou isso aqui, eu lembrei de uma citação do Nietzsche, eu já falei isso em algumas vezes. O Nietzsche fala uma vez, já que você estudou psicanálise, né? O Nietzsche fala o seguinte, né? Que a nossa alma vive de mudanças, né? Então, no Assim Falou Zaratustra, ele fala assim, olha... Quando nós somos jovens, a nossa alma é de camelo. Então, a nossa estrutura é de camelo. Você tem que falar, me coloca carga, né? Então, o camelo é aquele cara que vive de carga. Por isso que, às vezes, algumas pessoas dão muito certo. Você fala assim, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Você não sabe o que aquele cara passou para chegar naquele cargo. Ninguém sabe o que você passou para chegar hoje nessa posição, o que você passou. Você conta uma história e fala assim, cara, olha, eu fiquei aqui pensando no que você falou. Eu venho de um programa social. Cara, você vem de um programa social para ter 7 empresas, todo mundo está vendo... 5. É que 7, né? Daqui a pouco chega. Já chega. Se deixar, ele vai passar do 7. Vai passar do 7. Eu tenho que ter uns caras assim para me frear, porque eu não consigo toda hora uma ideia. Mas a verdade é essa, ninguém sabe. Então a gente falava assim, é carga, né? Então todos nós, aí eu falo assim, fui engraxate, vendedor de sorvete, fazedor de caixa, e trabalhava no bar, vendi válvula para televisão, né? Todas essas coisas. E o Nietzsche falava assim, carga. Quanto mais carga esse camelo tinha, o Nietzsche falava assim, aí você vai
fazer uma jornada e você vai passar no deserto. Uma hora a gente pode discutir sobre a questão do deserto, né? O deserto é citado em várias formas. Quando você passa no deserto, um camelo muito carregado de carne, você vai virar um leão. Né? Aí você se transforma no leão. A força desse leão é proporcional à carga que aquele camelo carregou. Sofrimento. Né? A carga que aquele camelo carregou. Aí você vai combater os outros leões que estão nesse deserto. As marcas que esses leões vão deixar em você, das lutas, das brigas, das derrotas e das vitórias que você perdeu, né? Em algum momento, o Nietzsche fala que você vai se transformar em um dragão. Aí sim, você senta no seu home office, motorhome, né? E pronto. E você fala assim, agora eu sou um dragão. Eu só vou ficar aqui orientando. Agora eu vou fazer bolo. Sim. Né? Esses caras se transformaram em dragões, agora ele pode fazer bolo. Ele pode sair para pescar, ele pode falar, só vou pintar, só vou escrever, só vou fazer esse tipo de coisa. Né? Então, hoje, é muito difícil a gente ter uma carreira que o cara fala assim, você, escritor de livros infantis. Ele vai morrer de fome, né? Antes dele ser escritor de livro infantil. A não ser que o pai dele tenha muito dinheiro, a não ser que a família dele seja... A não ser que ele tenha um dragão, né? Que já lutou todas essas lutas. Tá segurando essa. Porque ele é o filho do dragão. Não é isso? Senão não dá, né? Você vai se fazer aquilo que você pode, vai virar cineasta, né? Já. Você já Segura mais um pouco, cara. Segura a onda, né? Tem mais uns leãozinhos aí pra matar. Walter Salles que se cuide, então. Não é verdade? Então, isso que eu falei. Então, no planejamento de carreira tem muito disso. Você precisa fazer realmente esse planejamento. E não dá para você pensar, eu quero ser isso. E um pouco tem isso da nossa juventude, né? Dessa geração Z, eles querem esse do imediatismo, né? Querem ser dragão logo. Eu não quero ser camelo. Não dá para você ser dragão sem ser camelo. Né? Você tem esse tempo de passagem, né? Então, a gente está falando do deserto. Essa fase do deserto, ela é importante em todo o ciclo histórico. Os caras querem equilíbrio e conforto, só que tu não consegue virar o dragão querendo equilíbrio e conforto, né? Porque, primeiro que equilíbrio é uma coisa que, ao meu ver, não existe, né? Tu sempre vai estar desequilibrado em algum ponto. Então, o segredo é equilibrar o desequilíbrio, porque na fase camelo tu vai ter que carregar peso, não tem equilíbrio e o conforto, cara, depois que tu virou dragão, aí tu busca conforto. Como é que tu na fase camelo tu vai querer conforto, né? Faz todo sentido. Essa parábola é demais. E gente, gostei muito do que tu falou, Zé, tu não vê as pingas que eu bebo e não vê o som que eu caio. Dentro dessa linha, qual foi o principal desafio que vocês passaram? Vou fazer só pro Zé também, senão qual o principal desafio de carreira para rumo ao topo, né? Porque eu acho que todos nós aqui ainda estamos galgando metas aí, temos estratégias para chegar lá, mas do que nós já passamos, qual foi o maior erro ou o pior desafio que vocês passaram? Essa não estava no script, né? Não estava. Não tem script, joguei fora. Bom, eu acho que no meu caso, eu tenho certeza. Tá bom demais. Eu acho que no meu caso, não. Eu tenho certeza que... Bom, eu saí da Bélgica, um país que eu estava vivendo 10 anos, 2 filhos, casado, terminando um casamento na época. Decidi vir para o Brasil montar uma empresa do nada, com uma mala na mão, um sócio lá fora e a vontade de vencer aqui no Brasil, no seu próprio território. Chegando no Brasil, que para mim eu me senti como um estrangeiro, só com extra de poder falar a língua e ter CPF já, logo de cara quando cheguei. Mas eu não conhecia mais o mercado, não conhecia quase ninguém do setor. E eu tive que criar a empresa aqui, estando distante dos meus filhos. E esse foi um caso que acho que poucos passaram por isso, ou poucos aceitariam trocar. Estar ao lado dos filhos, vê-los crescer, acompanhar seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo estar aqui no Brasil desenvolvendo uma empresa, ou desenvolver uma empresa no Brasil, num país difícil de ser... Não é para... Eu não digo nem... O pessoal diz que não é para amadores, eu digo até para os profissionais é difícil esse país. Porque aqui tudo muda o tempo todo e a instabilidade jurídica,
comercial, etc e tal, é muito grande nesse país para você galgar, criar uma empresa. Então, eu digo que vocês, empresários, parabéns, viu? Esse país aqui, se você montou aqui, deu certo, vai para qualquer lugar do mundo que também dá. E então isso foi uma parte muito ruim para mim, né? É o lado negativo, não ter acompanhado o crescimento dos meus filhos. Hoje minha filha tem 20 anos, meu filho já tem 15, fazendo 16, e eu sinto isso um pouco culpado por essa parte. Mas, por outro lado, todo o crescimento que a empresa proporcionou, os ganhos financeiros e tudo, consegui dar-lhes uma vida melhor, mesmo eles estando na Europa. Mas essa acho que foi a parte mais difícil para mim, como pessoa. Cara, a parte mais difícil para mim, eu acho que vai ser para todo mundo que tá nessa carreira, que vai buscar essa carreira e que tem uma posição no mercado, é enfrentar os seus erros, né? Enfrentar a sua demissão, por exemplo, né? Porque o mercado não é justo, né? Às vezes com a gente. Você fala assim, cara, às vezes... Eu fui mandado embora umas 3 vezes, né? Eu sou horrível, né? Devo ser horrível, né? Porque quando você acha que você é o cara, você tá fazendo tudo, né? Você é diretor de um montão de coisa, o cara fala assim, muito obrigado, né? Passe no RH. Você fala, o que eu fiz de errado? Né? E você não sabe o que aconteceu. E aí você... De tudo que você construiu, você decresce. Só que você não cai até aqui, você cai até mais embaixo. Porque você perde os seus amigos, você perde a sua confiança, você perde o seu relacionamento e você tem que começar tudo de novo. E começar tudo de novo, você precisa ter muita resiliência. Você tem que voltar e falar, cara, não sou eu. Não sou eu. Né? O problema não é eu. Eu tenho que recomeçar. E eu vou recomeçar tudo do zero. E esse mercado é assim, cara. O mercado de segurança, um monte de gente vai ser mandado embora. A sua empresa foi atacada, é aquilo que eu falei. O hacker pode te atacar 100 vezes. Se ele acertar uma, ele está no lucro. Se você errar uma, você é mandado embora. Sim. Você é mandado embora. Quando você é mandado embora, você perdeu seu sobrenome, né? A gente falava disso no almoço. Que foi o meu principal desafio. Eu só fui mandado embora uma vez na reestruturação de 2014. Você é muito bom. Eu era executivo da HP. Não, é que eu decidi empreender para não ser nunca mais. Foi tão traumático. E aí... Não é traumático? Eu só fui uma vez, eu decidi empreender. Aí foi o outro tomo, porque... tanto quanto eu estava nas outras empresas, mas na HP abre muitas portas, né? Eu acho igual tu na IBM, né? Então, eu era o Droander da HP, cara. Eu ligava pro José lá na Embratel e o José me recebia. Agora, eu decido empreender. Ele, José, meu irmão, meu amigão, aqui é o Droander. Droander? Daí PV7. PV7? Ex-HP. Tá. Outro dia eu vejo se tem agenda para falar contigo. Então, tu tem que construir uma jornada depois de uma carreira de 15 anos, tu trabalhando e, principalmente, tu acostumado a... Cara, não importa, vai estar o teu salário lá no final do mês. E tu decidir empreender. E no primeiro ano de PV7 eu tomei 1 milhão de inadimplência. Então, todas as minhas economias eu investi no negócio e o negócio não começou certo. Porque existe uma maldade no mercado que quando tu é executivo... Cara, tem outros setores dentro da empresa que avaliam o crédito do cliente, não é tu. Tu vai lá, vende, e quando tu vai empreender, tu começa na boa fé, né? Na confiança. Então, o meu principal desafio foi essa jornada de ser um executivo de uma multinacional e... achava que tinha um nome no mercado e quando eu empreendi eu vi que era o sobrenome que tinha peso e não só o meu nome. Então, até tu construir, fazer essa curva, tem que ter estômago, tem que ser persistente. Lembre-se da Rainha Ecoba. Lembre-se da Rainha Exatamente. Não, mas só para concluir, e lembre-se da Rainha Ecoba. E quando tu acha que tu tá num bom momento...
Eu passei recentemente uma situação dessas e me dei conta que a gente não tem o menor controle de nada. Foram as enchentes no Rio Grande do Sul. O meu negócio ia muito bem, todo o planejamento, a gente investindo em data centers, contratando executivos. Do nada dá uma enchente que ninguém espera, quase 30% do meu faturamento foi pro saco do dia para a noite. Por melhor que tu esteja planejado financeiramente... e os bancos não davam crédito para empresários gaúchos, o governo até hoje não saiu nenhuma linha de crédito, ninguém conseguiu pegar, tá uma confusão. Foi o povo ajudando o povo e aí tu te vê num beco sem saída. E aí entra a questão do network que vocês falaram. Quem estendeu a mão para a IPv7 foi o mercado. Então, até vou agradecer alguns clientes. Oi, Aloha, Vero, Sky... Muitos desses clientes, esqueci vários aqui, nos estenderam a mão. Então, se não fosse o network que a gente teve, e eu acho que tu falou da questão de cultura, né? Eu acho que tem um momento que tu cria uma identidade no mercado e o mercado acredita naquilo que tu fala que tu vai entregar. Então, teve casos de eu vender projetos que o cara estava me comprando hora e não queria nem saber como é que ia usar a hora. Então, é aquilo que tu falou. Tem várias jornadas e mesmo tu estando num tamanho maior, o começo é difícil, mas a gente não tem muito controle, né? Então, por mais que a gente tenha planejamento, eu acho que entra a sorte, mas o network também, ele acaba sendo uma sorte a gente ter um bom network. E outra, perdão, e só fazendo um adendo, eu acho que também uma coisa importante para nós, profissionais, chegarmos onde chegamos, é foco e muita dedicação. E outro ponto importante é que a gente abnega de muitas coisas para criar, formar e forjar esse profissional que está aqui. Então, quando as pessoas olham para nós e dizem, pô, esse cara teve sorte na vida. Ah, não, é porque ele teve sorte porque ele foi para fora. Ele teve sorte porque ele entrou numa Parks que mostrou. Ele teve sorte, o José teve sorte porque entrou numa Embraer. Não. Nós forjamos nós mesmos, né? Através de muita dedicação, muito esforço e abdicamos de festas de família, abdicamos de uma viagem, de um carro melhor para gastar com um curso, abdicamos de... Poderia ser... Poxa, se eu fosse empregado, eu poderia estar ganhando mais e mais tranquilo. Não, vou montar a minha empresa, vou dar minha cara a tapa. Abdicar de vir ao Brasil, instalar uma empresa no Brasil, num mercado que não está maduro o suficiente para o setor de fibra ótica. Momento que você... Passei pelo mesmo caso que o seu, já conversamos sobre isso, que todo o meu capital que tinha da empresa, um cliente só com atraso de pagamento, me deixou numa corda bamba que eu zerei todo meu dinheiro pessoal, né? Mas graças... esse próprio cliente me trouxe de volta ao mercado até vendermos a empresa. Então, eu acredito que a abnegação nossa também, agradecimento aos nossos amigos, nossas famílias, né, por terem entendido, né, quem acompanhou até o fim, né? Tem muita gente que não acompanhou a gente até o fim, né, porque não acreditou, né? E todos nós temos que ter a resiliência de um fênix. Temos que saber que passamos por momentos difíceis e que nós temos que se reconstruir das cinzas para novamente lutar mais uma guerra e quantas guerras vierem nesse momento. Zé, historicamente, todos os episódios a gente faz uma pergunta para os nossos convidados, que é... Como a gente fala muito para o setor de TI, de telecom, de cybersecurity, de IoT, então tem vários segmentos aí de tecnologia que nos acompanham. A gente pergunta para o nosso convidado que se ele tivesse o poder de prever o futuro, qual a previsão ali, quais os desafios e oportunidades que ele vê agora para 2025? Eu vou... Em vez de eu adivinhar, eu vou falar um pouquinho de algumas apresentações que eu vi, de algumas coisas que eu vi, de empresas que fazem esses estudos de mercado, né? Legal. O que a gente vê de estudo de mercado, eu vi uma pesquisa do IDC recentemente, falando que os empresários estavam dispostos a investir em duas coisas, né? Em algumas coisas, 3 coisas, mas vou colocar na ordem. Eles falaram que primeiro, para o próximo ano, eles vão investir em inteligência artificial
depois eles vão investir em cibersegurança, depois eles vão investir em cloud. Essa é a primeira questão que a gente está olhando a respeito disso. Então, vai vir um investimento nesses 3 segmentos, né? Eu não acho que seja nessa ordem, né? Até porque eu sou um cara de cibersegurança, acho que eles vão investir primeiro em cibersegurança, depois eles vão investir em cloud, e depois eles vão investir em inteligência artificial. E aí eu poderia falar um outro episódio com vocês para a gente discutir. Já está marcado. Já está marcado. Me chamam aí, por Para a favor, gente me convidem. discutir Vamos fazer um episódio 2, o retorno. O retorno. E outra coisa que eu vi, né, já que a gente falando muito de telecom, o mercado de segurança, você viu agora num evento recente da Fortinet, não sei se eu posso falar de marca aqui. Pode. Mas o cara não tem falou, patrocinador, que tudo liberado, tudo tranquilo. o VP deles falaram o seguinte, né? Onde é que o mercado... A gente está tateando ainda esse mercado de segurança. Só 10% disso, das telcos, estão vendendo para o mercado de segurança. Cara, isso é muito pouco. E tu acha que os provedores de internet vão trilhar esse caminho de vender soluções ou tu acha que vai ficar mais na mão das operadoras, José? Não, eu acho que eles vão trilhar esse caminho de vender soluções, sim. Eu acho que vai acontecer também uma junção disso aqui, né? A gente tem muita consolidação, tu diz. Vai acontecer consolidações ainda até 2030, vai acontecer muita consolidação. A gente está vendo isso, né? Vocês devem estar vendo. Mas sim, eles vão ter que entrar. Não dá para ficar só na venda de link, só na venda... O mercado não quer só isso, né? Hoje, eu acho que a grande luta, uma coisa assim, uma Embratel, uma Telefônica, eles não conseguem entrar em determinados mercados ainda, que são muito pulverizados. Então, essas menores vão ter esse mercado. Agora, eles têm que entrar nesse mercado de TI como um todo, né? Falar de data center, falar de cloud, falar de segurança, falar de omnichannel, falar de outras coisas que não seja só link. Então, eu acho que o mercado que vem aí pela frente de desafios para a gente vai ser isso. Quais são os investimentos que as empresas vão fazer e quem vai participar do que nesses investimentos? Esses investimentos vão estar sempre nisso aqui. A outra pergunta que a gente poderia fazer é por que esses caras estão investindo nisso, né? O que eles querem com isso? Então, o cara fala assim, eu vou investir em cibersegurança. Ninguém quer investir em cibersegurança. Gente, ninguém quer investir em segurança. Por que o cara vai investir em segurança? Ele não está investindo em segurança, ele está investindo em outra coisa. Não é isso? No que ele está investindo? Essa que é a pergunta. Em manter, eu acho que... Ele está investindo no desenvolvimento dele, né? Ele está investindo num crescimento de alguma outra forma. Para ele crescer, ele vai precisar investir em cloud, ele vai precisar investir... Ele está investindo em novos produtos. Hoje, se o cara não lançar pelo menos 4 produtos por ano, ele não sobrevive nesse mercado. Agora, ele lançar 4 produtos por ano, o que é que ele vai lançar? Quando ele lançar, o cara vai copiar, né? A gente falou de roubo de informação. Então, você tem que proteger. Você tem que fazer o seguinte, para que eu lance, eu tenho que ser rápido. Para que eu seja rápido, eu tenho que ir para a cloud. Então, não é que ele estava investindo em cloud, que ele está investindo em segurança. Ele está investindo no negócio dele. Você tem que perguntar para o seu cliente qual é o negócio que ele vai investir. Aí só você sabe onde você pode vender. Então, são 3 versões que a gente tem. Onde eu estou inserido nesse mercado, que eu estou falando se eu sou 10%. Quais são as tecnologias que esse cara vai comprar para o negócio que ele vai desenvolver. A pergunta inicial, a primeira pergunta é para onde o cliente dele está indo. Se ele não souber isso, cara, ele pode buscar qualquer tecnologia. Não vai vender. Muito interessante. Gente, Zé, muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma satisfação. Prazer estar aqui novamente. novamente. A satisfação foi minha. Convidado para o próximo episódio. Eu falei assim, isso que é... Muito obrigado por ter convidado novamente. Mesa de bar. Espero que tenha se divertido assim quanto Obrigado, os viu? nossos espectadores aí. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, gente. Tchau. Tchau.